Agora nós vamos para a disciplina de ciências e vamos falar sobre os fungos e a reprodução de alimentos. Vimos que os fungos, eles são utilizados para produzir bebidas alcoólicas e o etanol. Mas existem mais utilidades para os fungos, além da produção de bebidas e de combustíveis. Por exemplo, a produção de pão, de queijo, de bolo, são um dos exemplos onde podemos utilizar os fungos. Tá? A fermentação do pão, por exemplo, ela é feita com leveduras. Iremos ver também outro tipo de fermentação, que é a fermentação láctea. Esse tipo de fermentação não é realizada pelo fungo, mas sim pela bactéria. Por exemplo, nos queijos e no iogurtes. Tá? A fermentação láctea, que é o ácido lácteo, muitas pessoas já tomaram bebidas fermentadas, que são aquelas conhecidas por conter probióticos, tá? E que regula o intestino. Por exemplo, o famoso Yakult, né? É uma bebida láctea onde tem os lactobacilos, né? E os probióticos. Vamos fazer agora a leitura do livro, do conteúdo com atividade. Pai, você disse que os fungos são utilizados para produzir bebidas alcoólicas. O que mais podemos produzir com eles? Número 2. O que você responderia a Elias? Jairo explicou a Elias que, graças a alguns micro-organismos, podemos produzir e enriquecer alguns tipos de alimentos. Fungos, além de fermentarem o açúcar para a produção do etanol nos combustíveis, também produzem álcool durante a fabricação de bebidas, como o vinho e a cerveja. Esse processo, além de gerar etanol, resulta na liberação de gás carbônico, o que permite o uso das leveduras para o crescimento de massas de pão em geral. Alguns tipos de fungos são acrescentados na massa do queijo para dar um sabor característico a ele. E o pai de Elias falou assim: fungos também servem como alimentos. Você se lembra do champignon que comemos no restaurante? Vamos continuar. Vocês estão vendo aí, essas duas imagens, o do cogumelo, que é o famoso shiitake, e a massa de pão em processo de crescimento. Tá? Para a produção de queijos e iogurtes, são usadas bactérias que realizam a fermentação láctea, resultando na coagulação do leite. As bactérias são utilizadas também na produção dos picles, das bebidas e dos vinagres. A fermentação láctea produz o ácido lácteo, transformando o açúcar presente no alimento, o leite e o vegetal, e garantindo a este acidez, consistência e sabor característicos. Página 25. Na página 25, nós estamos vendo aí que alguns tipos de bactérias são utilizados como probióticos, como os lactobacilos vivos presentes em algumas bebidas à base de leite, que ajudam na regulação do funcionamento do intestino. Probiótico é a bactéria benéfica aos seres humanos presentes em alguns alimentos. Então, a gente vê que as bactérias elas não fazem só o mal, elas também são benéficas, Número 3. Vamos verificar se você entendeu. Circula de azul os alimentos produzidos por meio das bactérias, de amarelo por fungos e de verde por fungos e bactérias. Nós temos aí o queijo, o pão e o pepino. Integrando com geografia. O campo e a cidade apresentam uma relação de dependência entre si. Muitos dos produtos consumidos na cidade, como roupas de algodão, são confeccionadas como materiais vindos do campo. Com a alimentação não é diferente. A agricultura praticada no campo produz o alimento que será consumido tanto pelos moradores da zona rural quanto da cidade. Número 1. Qual é a diferença entre campo, cidade e município? 2. O queijo que vem do campo é produzido a partir da fermentação do leite. Qual micro-organismo participa desse processo? 3. O leite extraído da vaca para a produção do queijo se enquadra em qual atividade econômica praticada na zona rural? 4. O município onde você mora possui área rural? Se possuir, qual é a produção predominante? Frutas, verduras ou leite? Página 26. A importância ambiental dos micro-organismos. Nós estamos vendo agora que as bactérias, é o que nós vamos ver, e os fungos ele atuam como seres decompositores na natureza, reciclando a matéria e a energia.
Nossa, pai, os micro-organismos são mais importantes do que eu imaginava. Sim, eles são muito importantes para o meio ambiente também. Número 1. Como você justificaria a fala de Jairo? Converse com os colegas e o professor antes de responder, né? O que é que ele diz aí? Com relação ao... ele fala, né? Nossa, pai, os micro-organismos são mais importantes do que eu imaginava, né? É o que a tia acabou de falar. Como é que você justifica essa resposta, né? Que as bactérias e os fungos, eles são seres decompositores, tá? Então, vamos lá. Os fungos e as bactérias de natureza desempenham o papel de decompositores. Esses seres alimentam-se de matéria orgânica morta, como o resto de alimentos e de animais mortos. Dessa maneira, os resíduos são decompositores e os nutrientes neles contidos são reutilizados pelos fungos e pelas bactérias, que o devoram. Além disso, a partir da decomposição dos restos de matéria orgânica, forma-se o humus, um composto rico em nutrientes que torna o solo altamente fértil para o plantio, né? Nós, quando estudamos o solo no terceiro ano, nós vimos que tem solo que são muito importantes, né? Que é o caso do solo umífero, né? Vamos lá. Os seres decompositores atuam também nos ciclos biogeoquímicos, processos que ocorrem na natureza para garantir que elementos como o oxigênio, por exemplo, circulem no meio ambiente continuamente. Nesses ciclos, os elementos disponíveis na natureza são transformados e aproveitados por uma série de seres vivos, sendo constantemente utilizados. Você já estudou um desses ciclos? Cite o nome deles. Quando ele fala ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, tá? Página 27. As bactérias especificamente presentes nas raízes de plantas capturam o nitrogênio gasoso do ar para aproveitamento da planta. Esse processo faz parte do ciclo do nitrogênio, no qual este elemento é reutilizado de maneira contínua no meio ambiente. Os fungos e as bactérias em conjunto devolvem ao solo o carbono presente na matéria orgânica morta, participando do ciclo do carbono. Os fitoplânctons são micro-organismos encontrados nas algas marinhas. São seres que realizam a fotossíntese, processo em cuja etapa final, como você já estudou, o oxigênio é liberado. Esses fitoplânctons produzem grande parte do oxigênio presente na camada da Terra e por isso são considerados o pulmão do mundo. E se não houvesse micro-organismo? Como você responderia a Elias, né? Essa pergunta que ele fez aí, se não houvesse os micro-organismos, né? Vamos lá. Elias gostou muito de conversar com o pai e entender a importância de seres tão pequenos como os micro-organismos. E você gostou de aprender também? Estamos encerrando por aqui mais uma disciplina, mais uma aula da disciplina de ciências.